Os saudações a todos. Nesse vídeo, que é mais um vídeo aí de uma série de bate-papos sem pretensão sobre a relação do Shotokan com a escola Soto Zen, nós vamos trazer algumas reflexões que elas vão estar dentro de um clima de quase que uma conversa, um bate-papo. Como esse canal acaba sendo um registro de pensamentos, então entendam isso como um bate-papo sem nenhuma pretensão mais profunda, mas apenas uma troca de ideias. Nós falamos no vídeo anterior sobre o verdadeiro distanciamento do Shotokan, do Karatê, com a tua abordagem de contemplação, né? Eu vou dizer abordagem espiritual para que a gente entenda com o nosso pensamento ocidental, mas não relacione espiritual à teoria do espírito, nada disso, mas espiritual no sentido de algo fora do contexto material. Então, o que a gente observa hoje é o distanciamento absurdo entre o Karatê e o espiritual. Eu creio que todos possam confirmar isso. E mesmo aqueles que talvez não confirmem, não, eu não separo, eu acho que é uma coisa só, eu pratico, de fato não praticam. E a gente precisa entender por que, de fato, a maioria dos praticantes de Karatê não abordam o aspecto mais íntimo, mais interno dessa arte marcial, que a cada vez mais se distancia do teu propósito original. Funakoshi, como eu já falei no vídeo anterior, naquela passagem específica, quando ele trabalhava na cidade de Nara, ele fala, né, que ele atravessava, né, até aquela ilha, né, uma ilha estreita e comprida, e ali tinha um parque, né, um parque florestal com um lago de lótus e uma floresta de pinheiros, como já foi dito. E ali ele escutava o som do pinheiro, do vento por entre os pinheiros, e aquele som provocava nele, ou provocou nele, um despertar, né, assim, um sentido de perceber. Ele diz que ele percebe a relação espiritual do Karatê, que o Karatê precisa ter uma relação espiritual. Isso é Funakoshi que está falando, certo? E ele afirma que na mais tenra idade dele, ele sempre fez essa correlação, ou seja, esse lado espiritual sempre esteve ao lado dele, ele sempre compreendeu, ele sempre buscou isso. E ele fala que ele nos deixa claro nas entrelinhas que ele era uma pessoa voltada à contemplação, era um poeta. Funakoshi, não sei se vocês sabiam, porque além de professor, além de pedagogo, ele era um poeta, então era um homem de grande sensibilidade. E o Zen, a Soto Zen, tem muita relação na prática, né, no método, com a sensibilidade, com a capacidade de você se tornar sensível a observar a contemplação, no estar presente de uma forma integral. O que acontece muito é que, mesmo na leitura ali do meu modo de vida, o meu modo de vida de Funakoshi, quando as pessoas leem, as pessoas entendem isso, mas muitas pessoas não conseguem perceber, na verdade, entender do que Funakoshi de fato está falando. E para que a gente consiga adentrar ao pensamento de Funakoshi e aí adentrar profundamente na prática do Karatê e a gente poder ter certeza que, poxa, o Karatê que eu pratico hoje é aquele Karatê que foi intuído, que Funakoshi elaborou racionalmente, mas foi alicerçado pelo entendimento, né, pelo despertar, pela contemplação, pelo espírito de contemplação, pelo espírito Soto Zen. Ele estava totalmente tomado por esse espírito. E a gente, de fato, não consegue perceber isso se não for através da prática. A prática é a única forma da gente poder entender o que Funakoshi de fato disse, o que ele sentia e o que era o Karatê Shotokan original e o que deveria ser o Karatê Shotokan hoje, de fato. Estamos bastante distantes daquilo que seria o objetivo original dessa nobre arte marcial. E para que o Karatê ele seja praticado de forma que honre
a sua natureza original, a sua natureza de formulação mental, de intuição filosófica, espiritual, é necessário que a gente volte o karatê no sentido de abraçar também a prática da escola Soto Zen. Então, se hoje nós temos um dojo de karatê que não leva em consideração a prática Soto Zen, a gente pode considerar que é karatê? Podemos. Podemos considerar que estamos praticando a prática física do karatê Shotokan? Podemos. Existe uma organização ou associação que garanta, na verdade, o karatê que está sendo ensinado ao Shotokan? Sim, existe. Mas existe, de fato, a relação e a aproximação verdadeira, interna, íntima e espiritual do karatê que está sendo praticado com o karatê que Funakoshi ele percebe como muito mais profundo quando ele caminhava por entre as florestas de pinheiro na ilha próxima à cidade de Narra? Não podemos. Aí nós podemos atestar que esse karatê está muito distante daquele que seria o karatê Shotokan de Funakoshi. Inclusive, Shotokan é uma referência direta ao vento que sopra por entre os pinheiros. Então, até o nome do Shotokan, ele foi alicerçado, ele foi construído dentro de uma experiência Zen, uma experiência Soto Zen. Então a proposta é que a gente venha a trabalhar, venha a estudar, venha a adentrar o pensamento Soto Zen, da escola do grande filósofo, o maior filósofo japonês de todos os tempos, Dogen Zenji, e filósofo esse que influenciou praticamente boa parte da filosofia do século XX, principalmente toda a escola alemã. E quando a gente ouve falar na escola de Kyoto, né, aquele movimento de Kyoto, escola de Kyoto dentro da Alemanha, e a gente faz aquela relação com Heidegger, então a gente percebe que Dogen Zenji, ele foi influência direta do pensamento de Heidegger, dos maiores pensadores do século XX alemão. Então o karatê é muito mais do que uma prática física. E para que a gente vivencie esse aspecto, não basta a gente ir para o dojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes por semana. Não é o suficiente. Não é o suficiente que nós tenhamos cada vez mais socos mais fortes, mais velozes, gueris mais eficientes, mais velocidade. Não. É necessário que a gente adentre verdadeiramente toda a atmosfera do karatê na tua forma original, da forma que foi pensada e da forma que veio como intuição e como despertar. Nas palavras de Funakoshi, o seu fundador. Os